Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Essa empolgação, essa animação aqui é porque estou falando com vocês, porque o São Paulo perdeu e, cara, e é isso aí, é chato, não existe justiça no futebol, não tem justiça, não existe o melhor, aquele que jogou melhor, aquele que é melhor sempre vai vencer, não é isso, não é essa obviedade, não é sempre assim que vai ser o jogo. Então, por isso que a gente ama o futebol, porque às vezes o mais fraco consegue vencer um campeonato, uma Copa principalmente, que é onde mais acontece isso. Então se inscreve no canal, deixa o like, bora falar sobre isso, vamos aí chegar rumo aos 5.000 inscritos, eu conto com a sua inscrição, ajuda nós aí, rapaziada, vamos? Só um link, um clique, bora lá, beleza? Bom, um jogo do São Paulo, todo mundo que é São Paulino e quem não é São Paulino tava secando, viu como é que foi, né? Essa questão da justiça no futebol, é isso aí. Nas oitavas de final, o São Paulo teve muita sorte, teve essa questão de justiça, o Atlético Nacional de Medellín, lá na Colômbia, amassou o São Paulo, perdeu 2 pênaltis, Rafael fez milagre, o São Paulo jogou muito mal e saiu num 0-0. Então a gente naquele momento abusamos da nossa sorte, tivemos toda a sorte do mundo e lá em casa, no Morumbi também a mesma coisa, o São Paulo jogou bem, fez 1-0, poderia ter feito mais, deu uma cochilada, tomou 1-1, tem ali a expulsão do Cardona e nos pênaltis sagramos campeões ali dessa rodada, né? Sagramos campeões, eu falo, dessa rodada das oitavas de final. Então fomos ali, saímos vencedor, melhor assim dizer, campeão vai, senão vamos zoar já aí. Mas saímos vencedor e vamos para a quarta de final e o roteiro totalmente contrário. Vamos lá, tenho medo já que começa já a pressão psicológica. A altitude, mano, a questão da altitude. A logística mudou, o aeroporto que precisaria estar pronto no dia ter reforma, não dá para fazer aquele trâmite de você chegar na cidade de Quito no dia, horas antes do jogo, aí tem que chegar um dia antes, onde vai sentir mais o efeito da altitude, e aí começa, o Ferreirinha não vai ser titular, porque já tá sentindo o efeito da altitude, o Cedric passou mal, e diarreia, e não vai jogar, e de repente não, vai jogar, vamos ver, daí ele consegue, e aí o cara já tava com diarreia, se cagando todo na noite anterior, talvez também no dia antes do jogo, e no meio do jogo era óbvio que iria rolar uma cagada do Cedric, que foi o que aconteceu aos 15 minutos, o São Paulo jogando muito bem, São Paulo conseguindo na proposta do Crespo, cara. Eu acho muita injustiça você falar que o Crespo errou na escalação. Eu acho que o Crespo não errou na escalação. Única coisa, assim, não, vamos lá. A única coisa que o Crespo errou na escalação foi em ter colocado o Cedric Soares não estando 100%. Cara, porque você já vai jogar com a altitude, que ela vai diminuir o seu rendimento. Se os jogadores que sempre são 100%, na altitude já vão chegar a 80%, porque tem todo o efeito da altitude, tem toda a questão de adaptação logo no início, velocidade da bola, pressão, velocidade, pique, recuperação. Então, o que geralmente é 100%, já vai estar 80%, já tem esse peso. Então, o Cedric que já não estaria 100%, já uns 80%, ele já reduz isso daí para 60% da sua capacidade, um pouquinho mais da metade. Então, coloca o Mailton, coloca um moleque novo. Ah, mas ele não tá jogando. E daí, coloca, é o que você tem. Não dá para colocar um cara que não está 100%. Ah, mas ele falou para mim que o Crespo, para mim o Crespo só errou nisso daí e no tempo de fazer as substituições no segundo tempo. Para mim foi só isso. E a substituição que ele fez, ele errou também, que eu deixaria o Rigoni, mesmo o Rigoni ruim. O Rigoni, ruim por ruim, Luciano e Rigoni, eu preferia deixar o Rigoni. Que ele ainda assim estava imprimindo um pouco mais de velocidade, estava correndo mais. O Luciano muito mal. E eu acredito que os gols que o Luciano perdeu hoje, o Rigoni não perderia. Tanto porque ele é ambidestro, aquele gol que o Luciano ele perde, que tem o passe que ele recebe na entrada da área do lado esquerdo, que ele chuta e o goleiro já defende, com certeza alguém que é ambidestro cortaria para a direita e faria o chute que o Rigoni é especialista em fazer, ou cruzado, até mesmo de esquerda, cruzado, tirando, que foi como ele quase fez o gol lá contra o Botafogo, no Morumbi, que bateu na trave. Então, pelo menos pode falar o que for hoje, ele estava muito afobado, chutando demais. Tem também a questão da força, que ali você dá um chute, a força vem numa medida diferente, você imprime uma força que você está acostumado, a bola sobe mais ou a bola vai mais rápido, então tem essa questão da altitude, beleza, isso aí nós entendemos. Mas
É o que eu falei, esses são os erros que eu acho que o Crespo cometeu. Nos demais, o Crespo foi muito bem, porque a estratégia era não deixar os caras terem a posse de bola para sempre fazer lançamento e obrigar a correr. Porque a altitude, o efeito dela é na hora da recuperação do pique. Você dá aquele estirão, aquele pique, aquela explosão, e na hora que você vem voltando, que a gente corre, a gente vai, acelera e de repente a gente vem aquele ar, vai puxar aquele fôlego para você recuperar. E é aí que ela começa a atrapalhar durante o jogo, além dos efeitos que ela já vai fazendo durante a sua estada lá, durante o tempo que você já está lá. Mas aí na hora do jogo ela demora para vir o ar, ou vem mais denso, vem mais pesado, e a recuperação demora para você recuperar esse pique. Então, durante o jogo você dá vários e vários piques. Então é isso daí que acaba forçando o motor, vamos assim dizer, o pulmão, que cansa mais, cara. Força o físico, exatamente, é difícil, é muito difícil. Não tem como. A rapaziada aqui no Japão vai subir o Monte Fuji, é 3.000 e pouquinhos de altura. Só lá em cima você percebe como que é difícil, como você sente o efeito da altitude, você sente como é que é, isso porque a gente vai subindo no decorrer devagarzinho, vai aproveitando, vai pegando ali, mas quando você chega lá em cima você percebe que é um pouco mais difícil para respirar, tanto é que tem ali aquelas avaliações para quem tá passando, quem tem problema de asma, essas coisas assim, tomar cuidado para não subir, porque pode passar mal lá e lá não tem resgate, entendeu? Então é a mesma coisa. Os caras vão sofrer. Só que hoje a sensação que fica é que o São Paulo não teve tanto esse efeito. Não sentiu tanto, mas muito por conta da escalação. O São Paulo preencheu o meio de campo, colocou o Bobadilha, colocou o Marco Antônio jogando muito, jogou demais, e colocou ali o Pablo Maia para reforçar a marcação e forçar o São Paulo a ter a posse de bola. Porque se você deixa a bola com os caras da LDU, eles vão sempre fazer lançamento, a explorar a velocidade, que é o que aconteceu no gol. No gol que o Cedric dormiu, fez a cagada dele lá, deixou o jogador fazer o facão passar por ele, entre ele e o Ferrarese. Um lançamento que vem do defensor, que lança muito bem, pega nas costas do Ferrarese. A cobertura que era do Cedric, ele demora para fazer, ele demora para ter reação, tá olhando só para a bola, esquece de olhar o marcador, esquece de olhar o jogador, e aí perde o timing de acelerar, e quando vai acelerar, o cara já vem numa velocidade muito... Isso ainda porque o cara não pegou tão em cheio assim na bola. Se você vê, ele pega na pontinha, né? Ela sai um pouquinho mascada, mas é o suficiente para tirar do Rafael e fazer 1-0. 15 minutos, no melhor momento de São Paulo em jogo, o São Paulo jogando muito bem. E aí começa aquele desespero, deu para perceber que o time sentiu, porque aí vem um ataque dos caras um atrás do outro, mesmo o São Paulo defendendo muito bem, e o São Paulo não consegue criar, não consegue atacar. O ataque do São Paulo muito mal posicionado. O Luciano, que era para fazer talvez esse elo de trazer a bola, fazer a transição entre o ataque e a defesa, não deixar só o Marco Antônio sobrecarregado, não conseguiu. Então eu falei assim, bom, no segundo tempo vai ir, agora é a hora de entrar com o Rodriguinho e com o Ferreirinha. Pode tirar os dois da frente, de entrar com o Rodriguinho Ferreirinha e tirar também o próprio o Cedric e colocar o Mailton. E aí ele vai e faz essa modificação. A primeira modificação é tirar o Cedric e colocar o Mailton, que entra muito bem, diga-se de passagem, jogou muito bem. E depois ele coloca o Ferreirinha e coloca o Rodriguinho também, mas aí é tirando um Bobadilha e tirando o Rigoni. Não tiraria o Rigoni, tiraria o Luciano, que para mim estava muito mais cansado, mais pesado e estava muito mais inútil nesse jogo. Inútil mesmo, sem ter uma utilidade ali e sem conseguir fazer o que o Luciano faz, que às vezes é arrumar um passe para uma finalização. Hoje ele não dava, hoje ele não estava bem, não estava acertando nada. Tentou no finalzinho do primeiro tempo uma bicicleta, errou, não conseguiu pegar bem na bola. Teve um lance onde o Rigoni passa para ele, mesmo impedido, ele tira o goleiro, cara a cara com o gol, chuta no zagueiro. O zagueiro que não pode, cara, chuta rasteiro, você vai chutar em cima do zagueiro. Ah, mas estava impedido, mas faz o gol mesmo impedido, cara. Faz o gol, que às vezes isso dá um ânimo, traz confiança, entendeu? Mesmo impedido, traz confiança, faz. Deixa os caras abalados. Pô, ele fez o gol, mas estava impedido. Ah, mas mesmo assim inflama o seu time. Não, vai e me perde o gol. E depois é uma sucessão de percas, perdendo gol atrás de gol. Ferreirinha entra muito bem, Rodriguinho vai muito bem, Mailton entra muito bem, mas não é o suficiente para fazer o São Paulo fazer o gol. E para completar, Ferrarese e Pablo Maia faz uma lambança, perde a bola logo na saída de bola ali,
comecinho da grande área, ali no finalzinho da intermediária. E aí o Arboleda não consegue cortar, os caras fazem um 2-0, depois o Arboleda mostra também, quase faz um 3-0, prejuízo gigantesco, mas eu acredito que o São Paulo tem total condição de fazer um 2-0 ou até mesmo um 3-0. Esse mesmo São Paulo que enfrentou a LDU em 2020, perdeu por 4-2, eu considero a LDU de 2020 muito mais forte que essa LDU, tá? Treinada, se não for me engano, na época já pelo Zubeldia, treinada pelo Zubeldia. Não lembro quem que era o técnico, não. Mas o São Paulo, depois o São Paulo de Igor Gomes e Diniz, faz um 3-0 lá no Morumbi em 2020, na Libertadores, fase de grupos. Então, tudo é possível. Esse São Paulo é muito melhor do que aquele São Paulo, e essa LDU é muito pior do que aquela LDU, a própria LDU também que nós enfrentamos em 2023, tá? Em 2023, que o São Paulo foi eliminado por eles nos pênaltis lá na Sul-Americana, que aí já era do Zubeldia já, que eles foram campeões. Então, o São Paulo tem total condição de fazer um 2-0, um 3-0, mas precisa resolver logo no início, fazer o gol no começo e depois marcha, família, e vai pra cima. Então se inscreve no canal, deixa o like, vamos apoiar, bora confiar e acreditar que o São Paulo tem total condição, porque não é um bicho de 7 cabeças, não é fácil, mas também não é impossível. Tamo junto, segue lá no Instagram, beleza, rapaziada? Eu tô sempre postando conteúdo sobre o Japão, sobre o meu dia a dia, sobre outras coisas, então vamos lá acompanhar nós, valeu? Tamo junto, é nóis.